Olá pessoal, primeiramente seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 principais dicas que são importantes para você que está buscando fazer uma cirurgia de abdominoplastia. Então se liga no vídeo até o final, que são 5 dicas muito importantes, beleza? Então bora lá! Então a primeira dica que a gente vai falar é: esteja no seu peso ideal, ou então muito próximo do seu peso ideal. Por quê? O peso é uma variável muito importante para primeiro trazer bons resultados. Então muita gente acha que uma cirurgia, por exemplo, de abdominoplastia é uma cirurgia que vai trazer emagrecimento, mas não é esse o objetivo. A cirurgia de abdominoplastia é uma cirurgia que a gente busca corrigir flacidez na região da barriga. Então muitas mulheres e homens têm uma flacidez na barriga provocada por diversas causas, desde, por exemplo, variações grandes de peso. Então, pacientes que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, têm uma grande perda de peso e, por consequência, geram uma flacidez na região do abdômen e também em outras áreas. Pacientes também que perdem peso de forma natural. Então, tem pacientes que perdem 30, 40, 50 quilos apenas com alimentação e atividade física. Como esses pacientes estavam com um peso muito acima, há uma distensão da região abdominal e conforme eles vão perdendo peso, essa pele vai ficando flácida. Então, torna-se necessária a correção desta flacidez. Então, inicialmente, a cirurgia de abdominoplastia é para a gente corrigir a flacidez e não realizar processos de emagrecimento. Então, quanto mais próximo do seu peso ideal, melhor é o resultado dessa cirurgia. Outro objetivo da cirurgia de abdominoplastia é a correção da diástase da musculatura do abdômen. Então, muitas pacientes, principalmente as mulheres pós-gravidez, vão ter uma diastase da musculatura. E o que seria essa diastase dessa musculatura? Conforme o útero vai crescendo na gravidez, ele vai empurrando essa musculatura para as laterais. E depois da gestação, muitas vezes essa musculatura não retorna para a sua posição original. Então fica uma abertura na região central. Essa musculatura não fica mais unida e isso gera uma fragilidade na parede abdominal. Como consequência, pode piorar esse abdômen projetado, essa flacidez e, como consequência, pode também prejudicar a postura, por exemplo, da coluna vertebral e também trazer sintomas como constipação intestinal. Então veja como é importante a correção dessa diastase dessa musculatura. E durante a cirurgia de abdominoplastia, a gente consegue ter acesso pleno a toda essa musculatura e fazer esta correção. Eu normalmente gosto de fazer a correção com o fio farpado. É um fio que ele tem várias farpas e a gente consegue ter uma segurança maior, uma velocidade maior e uma cicatrização mais intensa dessa musculatura. Então, trazendo resultados que sejam de muita durabilidade e que não haja uma recidiva, por exemplo, dessa diástase, mesmo em pacientes que possam desenvolver uma segunda gestação ou uma gestação depois dessa correção. E outro objetivo da cirurgia de abdominoplastia é a melhora do contorno corporal. E como a gente vai trazer essa melhora do contorno corporal? Com duas alternativas. Primeiro, a própria correção da flacidez já vai trazer uma melhora imediata desse contorno corporal. E associado a isso, com a correção da diástase, é uma melhora ainda maior, porque traz um acinturamento mais intenso. E depois, a gente realiza também a lipoaspiração. A lipoaspiração nada mais é que a retirada da gordura localizada. Então a gente usa uma cânula, junto com um vibrolipoaspirador. Então a gente usa um método que vai quebrando essa gordura de forma mais suave e a gente tira essa gordura onde ela não é necessária ou onde ela onde ela não traz uma beleza para aquela região. Então na lipoaspiração da abdominoplastia a gente melhora a região da cintura, melhora a região também central do abdômen e hoje com a técnica mais moderna de abdominoplastia em alta definição, a gente consegue trazer curvas mais naturais e um corpo de forma mais atlética, junto com a abdominoplastia HD. Segundo fator que é muito importante para você que está buscando uma abdominoplastia, a escolha de um cirurgião plástico especialista. Então, na cirurgia plástica, a gente tem diversas áreas em que há diversas cirurgias, desde cirurgias de transplante capilar, cirurgias oculares,
cirurgias de contorno corporal, de lipoaspiração. Então o cirurgião, ele precisa ser especialista para que ele consiga entregar o que há de melhor para você em resultado e em segurança. Hoje a gente tem diversas técnicas ultramodernas em abdominoplastia, como a abdominoplastia em alta definição, a abdominoplastia de recuperação rápida, em que você consegue, por exemplo, em 7 dias já voltar ao trabalho, já andar com a postura ereta. E isso, logicamente, existe muito conhecimento, muita prática, muito estudo do cirurgião. E se você busca um cirurgião que é especialista naquela cirurgia que você está buscando, naturalmente aumentam as chances de que você escolha uma pessoa qualificada e que tenha expertise para justamente trazer o que há de melhor em modernidade de técnicas, de segurança e, logicamente, com um resultado melhor para a sua cirurgia. Outro fator também que é importante, e esse é o terceiro que a gente vai falar, é justamente a escolha do hospital. Muitos pacientes e pacientes escolhem apenas o cirurgião, mas não se preocupam da escolha do hospital. Só que o hospital, ele é justamente um fator muito importante. Por quê? Porque o hospital, ele lida muito com a segurança de sua cirurgia. Logicamente, a equipe que você escolhe também vai trazer um importante diferencial em relação à sua segurança. Mas o hospital é a estrutura que o cirurgião vai utilizar para que sua cirurgia seja realizada. Então, se é um hospital com altos níveis de infecção, com equipes que não estejam preparadas, com estrutura ineficiente, então você vai trazer riscos à sua cirurgia de forma desnecessária. Então a escolha de um bom hospital é muito importante para que sua cirurgia tenha sucesso e mínimas chances de complicações. Então a gente consegue trazer uma segurança elevada e com máximo de resultado. Nós, por exemplo, apenas operamos nos melhores hospitais aqui da região. Então a gente consegue ter mínimas taxas de complicações próximas a zero e também ter melhores resultados com praticamente zero taxa de infecção. Então isso graças à escolha de bons hospitais para a sua cirurgia. Outro fator que é importante, e esse é o quarto fator, é recomendações pós-operatórias. Seguir as recomendações pós-operatórias. Por quê? Existem estudos que demonstram, por exemplo, que 80%, vê que interessante, 80% dos resultados de uma cirurgia, eles são adquiridos ou são desenvolvidos no período pós-operatório. Então a gente sabe que aquele período que a gente termina a cirurgia e já vê aquele resultado, é um resultado ainda parcial, porque a paciente ainda está inchada, né, o tecido não está cicatrizado ainda. Então a gente tem todo o processo, etapas de cicatrização do pós-operatório, né? Uma cirurgia, o resultado não é imediato, a gente chega a ter cirurgias que são 5, 6, 8, 1 ano de cirurgia para a gente adquirir aquele resultado final. Então é muito importante você seguir todas as recomendações do pós-operatório, né? Pela nossa experiência, todos os pacientes que seguem todo esse caminho que a gente vai planejando são os pacientes que têm mais sucesso no pós-operatório e menores taxas de complicações. Aqueles pacientes que vão seguindo diferente do que o cirurgião pede e naturalmente há recomendações diferentes, então o cirurgião gosta de seguir por um caminho, outro gosta de seguir por outro e necessariamente a gente não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Na verdade, muitas vezes os dois estão tratando de forma certa, mas um prefere seguir por um caminho, está mais acostumado, tem uma equipe que conduz daquela forma melhor, enquanto o outro conduz de outra forma. Então é importante você ir seguindo, porque a forma como a cirurgia também é realizada influencia no cuidado do pós-operatório. Então não é uma receita de bolo para cada cirurgião. Então eu, por exemplo, gosto de operar de uma maneira específica. Então a gente tem uma equipe, tem os pontos que eu dou, o uso do material cirúrgico é de uma maneira específica. Então o pós-operatório, naturalmente, ele vai ter recomendações específicas e também de cada paciente tem recomendações específicas. Tem cirurgias que são menos complexas, então a gente é dentro do padrão, então a gente segue aquela recomendação padrão, digamos, né, no nosso consultório, do nosso pós-operatório, enquanto outras cirurgias são mais difíceis, a gente pode encontrar surpresas na cirurgia que tragam mais dificuldades. Isso naturalmente modifica
o cuidado do pós-operatório. Então a gente pede, por exemplo, que o paciente, uma liberação, por exemplo, para a academia, que eu posso dar mais precoce, para outra eu posso precisar que seja mais tardia, de acordo com como foi aquela cirurgia. Então siga estritamente todas as recomendações que o seu cirurgião passar, né? Você escolheu o seu cirurgião, você confiou nele, então por que não seguir todas aquelas recomendações? Então, seguindo, você tem uma alta chance aí de ter êxito na sua cirurgia, de ter uma cirurgia de sucesso. E o quinto fator, e não menos importante, é a alimentação. Hoje a gente tem conceitos de cirurgia plástica funcional. E o que é isso? A gente tratar o seu corpo como um todo. A cirurgia em si é apenas um ato que a gente está fazendo de externamente para a parte interna do seu corpo. Mas a gente precisa que a parte interna sua esteja adequada, que você esteja desinflamada, que você tenha hábitos saudáveis. Então hoje já está mais do que comprovado que pacientes que mantêm hábitos saudáveis, que têm um corpo desinflamado, são os que têm melhores resultados, isso de longe. Então, se você quer ter o máximo resultado em sua cirurgia, você precisa ter hábitos saudáveis. Então, se alimentar de forma adequada, estar próximo do seu peso ideal, também fazer atividades físicas. Então, tudo isso, minha gente, é uma diferença gigante entre um paciente que segue hábitos saudáveis e está numa rotina ali anti-inflamatória, comparado com um paciente que não está, que está bebendo, que está se alimentando de forma inadequada, que não faz atividade física. Os resultados são muito diferentes. Então o cirurgião ele consegue atingir resultados muito superiores se você naturalmente está com hábitos saudáveis e adequados, né? E a alimentação ela entra como ponto-chave. Por quê? Porque antes da cirurgia, muitos pacientes estão muito inflamados, porque não se alimentam bem, uma alimentação rica em carboidratos, né, com muitos açúcares. Então, muitas vezes o corpo ele entra num estado inflamatório crônico e isso vai influenciar diretamente no pós-cirúrgico. Por quê? Porque a cirurgia em si já é uma reação inflamatória que é causada pelo ato cirúrgico. Então, se você já está num estado inflamatório avançado, crônico, isso naturalmente vai piorar ainda mais essa inflamação. E isso está associado ao quê? A maiores taxas de complicações, como por exemplo, dificuldades de cicatrização, formação de seroma, infecção. Então tudo isso porque você está muito inflamado. E a gente quer justamente o contrário, a gente quer o controle desses fatores inflamatórios. Então, se você entra numa cirurgia que aumenta o nível de inflamação, a gente quer que você tenha um equilíbrio, ou seja, que sua alimentação e que seu corpo eles estejam com um estado anti-inflamatório, que eles estejam equilibrados desse ponto de vista. Então, a gente consegue ter um pós-operatório muito mais tranquilo, com muito menos inchaço e, consequentemente, um melhor resultado cirúrgico. A alimentação ela não vem só depois da cirurgia, ela vem antes da cirurgia. Então o ideal é que você tenha uma alimentação anti-inflamatória e no pós-operatório a gente precisa de outras coisas, porque a cicatrização precisa de alguns nutrientes, precisa de cicatrização, de coagulação, de um sistema imunológico estar funcionando de forma adequada, precisa que seu metabolismo corporal esteja em níveis adequados para conseguir trazer a energia que o seu corpo precisa para a recuperação. Então são nutrições e alimentos que você precisa que são diferentes no antes da cirurgia, no pós da cirurgia. E depois da cirurgia, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, é importante que você continue mantendo esses hábitos e que você mantenha o seu peso. Né? Muitos pacientes começam a engordar no pós-operatório e isso prejudica naturalmente o resultado da cirurgia. Enquanto tem outros pacientes que começam a emagrecer, melhorar o tônus corporal, aumentar, por exemplo, a massa muscular, diminuir o percentual de gordura. E esses pacientes, quando fazem essas cirurgias de abdominoplastia, muitas vezes conseguem até aprimorar os resultados, elevar os resultados ainda para cima. Então isso é muito importante. Então é isso, eu finalizo esse vídeo com essas 5 dicas que para mim são super importantes para você que está buscando uma cirurgia de abdominoplastia. Se você gostou desse vídeo, aproveita, curte aí, compartilha com alguém que você acha que vai ser interessante. Aproveita se ainda não está seguindo nosso canal. Clica aí no inscrever-se, vai acompanhando. A gente vai trazer vídeos aqui semanais para você sobre cirurgia plástica, dicas de alimentação, dicas de fisioterapia, técnicas cirúrgicas, tudo sobre cirurgia plástica aqui no canal. Qualquer dúvida, coloca uma mensagenzinha nos comentários aí que a gente vai te responder. Um grande abraço, até o próximo vídeo.